Boa noite, amados. Bem fraco. Boa noite. Fazer uma pergunta: onde estão os pais cheios do Espírito Santo? Onde eles estão? Está bem fraco esses pais, então. Hein? Vou perguntar de novo, porque eu estou passando vergonha aí. Onde estão os pais cheios do Espírito Santo? Aê, melhorou a coisa boa, gente, né? Estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Estamos felizes porque você veio adorar a Deus conosco, né? Creio que Ele estará aqui para abençoar a sua vida, a vida da sua família. Ele tem um milagre para você nesta noite. Sei que veio buscar algo de Deus, que Ele está aqui, pronto para abençoar você. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus trouxe o profeta aqui, sempre tem nos abençoado a igreja neste lugar. Pastor Fábio estar aqui, nós estaremos convidando ele para que ele possa nos trazer a mensagem do Senhor. Com toda certeza, querido, Deus fará algo maravilhoso na sua vida através de sua palavra, né? Assim como Deus colocou esta palavra no seu coração, né? Ele estará transmitindo a todos nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso e soberano Deus, exaltamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite, ó Deus, tão especial, o qual, ó Deus, comemoramos o Dia dos Pais, Senhor. Verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com filhos abençoados, ó Deus. Com a geração, ó Deus, abençoada pelo Senhor, nós profetizamos isso, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fale, ó Deus, que a Tua igreja ouve, Senhor. Estamos precisando, ó Deus, de ser avivados pela Tua palavra, ó Deus. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o nosso amado Espírito Santo, que está neste lugar, use muito, ó Deus, pastor Fábio, ó Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor tem usado, ó Deus, e fale conosco, e faça, ó Deus, segundo a Tua preciosa vontade neste lugar. No nome maravilhoso de Jesus, assim nós oramos. Amém. Glórias a Deus, irmãos, graça e paz, amém? Muito, muito bom estar nessa igreja, é sempre muito bom estar aqui. Rômulo, não esquece da minha água, não. É sempre muito bom estar aqui, irmãos, me sinto em casa, me sinto avivado cada vez que venho aqui a essa casa. E é um privilégio poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, me encontrar aqui com os meninos que já me abençoaram tanto. Eu falo para o Peterson que ele me ama, que todo lugar que eu estou ele está também. Mas Peterson, João Vitor, Alain, os outros eu não tive tanto contato. Mas esses meninos nos abençoaram muito na época do Conexão Team, ali na PIB. Mas, glórias a Deus, irmãos. Parabéns a todos os papais que estão aqui. Que Deus continue os abençoando, renovando as suas forças e dando sabedoria para instruir a sua casa, a sua família. Amém? Mas nós vamos estar falando um pouco hoje, dentro do tema que foi instruído, creio que pelo Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre restaurando o altar da unidade na família. Você pode repetir comigo? Restaurando o altar da unidade. E eu quero ler com você Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Primeiramente. Gênesis 1, 26 e 27. Amém? Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Repete comigo. Homem e mulher os criou. Agora eu quero ler com você ainda Gênesis capítulo 5, verso 2. Obrigadão, meu irmão. Gênesis 5, 2 diz assim: Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou os chamou Adão. Homem e mulher os chamou Adão. O que eu quero começar a pensar com você nessa noite? Nós vamos falar sobre restaurando o altar de Deus, a unidade. Restaurando o altar na família, restaurando a unidade na família. E eu quero que você preste atenção nesse texto aqui da criação. Fala sobre a criação. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. No 5:2 ele vai ressaltar: homem e mulher Deus chamou Adão. Fala comigo. E ao casal Deus chamou Adão. O que quer dizer homem? Adão quer dizer homem, ser humano, feito do barro vermelho. Mas aqui nós vemos que Deus chama o casal de Adão. E em Gênesis 3 acontece a queda do homem. Eu não vou ler todo o capítulo porque vai demorar muito, mas depois você pode ler na sua casa. Mas em Gênesis 3 é relatado a desobediência do homem e a entrada do pecado no mundo e a queda do homem, a separação do homem de Deus. E aí eu quero ler com você apenas o 3, 20 e 21. (20 e 21) diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Irmãos, eu quero que vocês compreendam e prestem atenção em uma coisa. Em Gênesis 3 acontece a queda, acontece a desobediência. Até aqui, Deus tinha chamado o casal de Adão. Mas depois da queda, você conhece a história, quando Deus pergunta: Adão, o que você fez? Adão fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Aqui foi quebrado o altar da unidade na família. Havia um altar formado por Adão, porque a palavra de Deus diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E foi assim que Deus criou. Deus criou Adão, homem e mulher eram chamados Adão. Mas em Gênesis 3, já não era mais só Adão. Quando o pecado entra, quando a desobediência entra, e Deus pergunta a Adão: o que aconteceu? Ele: foi a mulher que tu me deste. E a mulher fala: foi a serpente. E Adão deu à mulher o nome de Eva. Você percebe comigo que não foi Deus que deu o nome de Eva? Foi agora Adão colocando. Agora já não era mais Adão. Agora era Adão, Eva e Deus. Aqui houve uma ruptura no altar da unidade do ser humano, da raça humana. Porque aquilo que era porque Adão, como a sua esposa, eles eram apenas chamados Adão, eles estavam ali pelo jardim, e a Bíblia diz que todas as tardes Deus aparecia para estar com eles, para conversar com eles. Mas agora já não era mais assim. Agora, a partir do pecado da desobediência, foi quebrada essa unidade e eles se esconderam de Deus. Agora havia Deus, agora havia Adão e agora havia Eva. Mas nós temos um Deus
tão maravilhoso, tão impressionante, que tem um amor que nos constrange. Sabe, meu irmão, sabe, jovem, estamos comemorando o mês da juventude. Você não tem noção de quão constrangedor e quão maravilhoso é o amor de Deus. Talvez você pense que esse ambiente, que esse lugar seja natural, seja um lugar que você vem domingo à noite porque alguém te chamou, porque você não tinha outra opção. Querido, você não tem noção. Ah, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, mas eu encontrei teus altares. Melhor é estar um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Melhor é habitar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Eu estava ali, irmão, sentado agora, adorando a Deus. E o Espírito Santo trouxe um filme ao meu coração de muitos parentes meus, de muitas situações familiares minhas. Eu estava falando, Senhor, muito obrigado, Deus, porque apesar de mim, até aqui o Senhor me ajudou. O entendimento que o Senhor tem me dado, da minha casa, na condução dos meus filhos, com dificuldades, mas se comparado com outras situações, ah, Deus, muito obrigado. Então, querido, valorize esse ambiente, valorize a casa de Deus, porque é um amor constrangedor que você não tem noção. O servo de Deus passa por dificuldade? Muita. O servo de Deus passa por tribulação? Muito. Mas você imagine para quem não tem o Consolador, para quem não tem o Espírito Santo na vida deles, quão terrível deve ser. Mas, voltando para a nossa linha de pensamento, aqui, quando o altar da unidade é quebrado entre Deus, homem e mulher, o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão constrangedor, que no verso 21, Deus já mostra o seu amor pelo homem. E o texto diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele, repete comigo, de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Irmãos, aqui já começa o sinal da restauração da unidade. Talvez você não consiga enxergar. O homem caiu, desobedeceu, separa, um joga a culpa no outro, ele está aqui, ele está escondido de Deus, com vergonha, culpando a mulher. Está vendo o que você me fez fazer? E Deus aqui faz roupas de pele e veste Adão e sua mulher. Se Deus fez roupa de pele, presta atenção, Deus podia ter feito roupa de algodão, Deus podia ter feito roupa de linho, mas Deus fez de pele. Significa que um animal inocente já foi sacrificado para que a vergonha humana fosse coberta. Pele. Aqui acontece o primeiro sacrifício, já apontando para Jesus. Uma roupa de pele. Então houve sangue derramado. Deus já estava dando um sinal: vocês pecaram, vocês quebraram a unidade comigo, mas o Cordeiro que nós cantamos, que nós celebramos, vai ser sacrificado para restaurar a sua unidade comigo e a sua unidade com a sua esposa, com seu irmão, com a sua irmã. Eu não vou me aprofundar aqui no sacrifício de Jesus na cruz. Talvez você esteja apenas visitando a igreja, talvez você não tenha um conhecimento do Antigo Testamento. Mas a partir desse momento aqui, o culto ele começa a ser estabelecido de uma forma diferente. Adão e Eva são tirados do paraíso, são tirados da presença de Deus, e Deus começa a estabelecer, pedir sacrifícios. Sacrifica um animal, e esse sacrifício de animal no Antigo Testamento, para essa geração agora, isso pode ser até um pouco espantoso, mas por que Deus pede esse sacrifício? Porque Ele já estava preparando o mundo para receber o Cordeiro, e a partir dali,
O culto no Antigo Testamento, ele sempre envolve o sacrifício de um animal inocente, apontando para Jesus, preparando o mundo para o sacrifício que Jesus faria. E eu não vou me aprofundar mais nisso, mas por que Jesus morre? Esse verso aqui ele já está apontando para Jesus, para que a unidade fosse restaurada. Fala comigo, para que a unidade fosse restaurada. E aí eu vou pular com você lá para o Novo Testamento. Eu sei que você está me compreendendo, eu sei que você está me acompanhando. Não, como eu disse, não vou me aprofundar muito na questão do sacrifício, mas eu quero já pular para onde Jesus fala sobre a função do seu ministério. Uma das funções do seu ministério. João 17, 20. Jesus aqui, preparando os seus discípulos, preparando aqueles que estavam ao seu redor já para o sacrifício que ele faria. Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, aqueles que estavam com eles lá, mas rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus orando por mim e por você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, Jesus, de forma resumida, ele fala sobre a restauração da unidade. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, para que o mundo creia, precisa haver unidade. A unidade traz fé ao coração do mundo. Para que o mundo creia, precisa haver unidade na família. Nós temos um Deus que é uma comunhão perfeita de 3 pessoas, que é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, querido, em primeiro lugar, para que o mundo creia, para que o altar da unidade seja restaurado, é preciso que haja unidade na família. Mas unidade com quem? Entre marido, esposa, filhos e Deus. Porque um homem e uma mulher, eles podem se unir para um propósito ruim. Pode. Mas a unidade na família, com Deus, homem e mulher unidos, mais Deus, mais filhos, gera fé. Nós estamos num tempo, queridos, onde, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas não estão precisando muito ouvir o Evangelho. As pessoas estão precisando de testemunho. Elas estão precisando sentir a presença de Deus em nós, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Sentir esse amor que constrange. Sentir famílias unidas, em unidade com Deus. A unidade na família, querido, ela gera unidade na igreja. Por que o inimigo ele bate tanto na família? Porque ele quer atingir a igreja. Se eu não me entendo com a minha esposa, eu vou me entender com o meu irmão da igreja. Eu vou me entender com o meu pastor. A unidade na igreja, querido, traz fé ao mundo. Mas eu preciso começar trabalhando isso na minha família. E no contexto do jovem, pastor, nós estamos falando do mês da juventude. Se você é solteiro, sujeite-se aos seus pais. Seja servo na sua casa.
busque a Deus, mas dê exemplo. Amém? Os jovens estão aí? Tudo tranquilo? A unidade na família vai gerar unidade na igreja. E a unidade na igreja, ela precisa ser essa unidade com Deus, dependência de Deus, e ela vai gerar fé ao mundo. Eu quero que você fique tranquilo, querido, que para que nós venhamos restaurar esse altar da unidade, unidade não é uniformidade. Fala comigo, unidade não é uniformidade. Andar em unidade com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, não quer dizer, querido, que tenha que haver uniformidade. O que é isso? Que todas as opiniões elas tenham que ser iguais, que vocês tenham que ser iguaizinhos, não. Não é sobre isso. É justamente o contrário. Sou eu aceitar as diferenças para que nós sejamos complementares. A minha esposa é muito diferente de mim. Graças a Deus por isso. Porque nas nossas diferenças nós nos completamos. Para o altar se encaixar, para ele se restaurar, você precisa ver o valor do outro nas diferenças. Os pais nos filhos. Os filhos sempre vão ser diferentes uns do outro. Às vezes você fala assim, mas como é que pode? São criados do mesmo jeito, na mesma casa, são tão diferentes. Porque eles são complementares, querido. Até com os seus erros, eles são complementares. Jovem, talvez a sua família não seja a família que você idealizou, que você escolheria. Talvez se alguém te perguntar, você quer nascer na sua família? Você ia falar, não. Mas louve a Deus pela sua família. Porque se Deus te colocou nela, querido, é porque Ele tem um papel para você na sua casa, na sua família. Ele tem algo a cumprir na sua vida. Amém? As diferenças entre os membros de uma família que tornam eles complementares. As diferenças entre os membros da igreja é que os tornam complementares. Nós vemos isso em Marta e Maria. Muitas vezes nós falamos, né, Maria estava lá adorando a Deus e tal. Mas se Marta não está por ali, querido, talvez Jesus não almoçasse. Talvez a roupa de Jesus não fosse lavada. Porque Maria fica ali adorando. Tal. E na igreja, como que isso funciona? É que nós somos complementares, querido. Nós temos o povo que é da unção, da adoração e tal, que vive no sobrenatural. Mas nós temos o irmão que está preocupado se o ventilador está funcionando, se a igreja está pintada, se o som está funcionando direito, se tem que comprar cabos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem algum errado nessa história? Não, querido. Os dois são complementares. Porque se não fossem os irmãos da parte técnica, a gente não estava aqui adorando. Mas se não fossem os irmãos que estão aqui adorando, a parte técnica não ia adiantar nada. Quando é que dá problema, querido? É quando Marta se estressa com Maria. Marta, ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, você não está vendo não? Estou aqui fazendo almoço, cuidando da casa, Maria não me ajuda. O problema só surge isso aí, querido. Quando Marta fica insatisfeita com o que ela está fazendo. E Jesus fala assim, Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Não era só com Maria. Você anda inquieta e ansiosa por muitas coisas, Marta. Jesus não falaria isso porque Jesus é cavaleiro, cordial. Mas talvez se fosse de nós falar, Marta, continua cuidando da sua vida. Cumpre o seu chamado, faz o que você tem que fazer. Isso funciona, querido, no altar da família. Às vezes aquilo que você percebe que não está legal na sua casa, na sua família, talvez fosse o ponto que você deveria fazer. Um dia eu estava ouvindo um amigo falar que ele chegou em casa
E ele viu uma teia de aranha, ele era recém-casado. E ele ficou muito chateado com a esposa, porque tinha uma teia de aranha lá naquele lugar. E quando ele foi falar para a esposa, falou: mas eu limpei a casa toda, você não viu? Você só viu a teia de aranha? Talvez, querido, a teia de aranha era o espaço que Deus tinha deixado para ele ser bênção na vida da esposa. Falando: querida, você limpou tudo, ó, vou tirar só isso aqui que ficou. Era a parte dele, que Deus tinha deixado para ele. E assim é na igreja, querido. Aquilo que às vezes falta na igreja, que você acha que falta, é a sua parte para fazer. Às vezes você vai cobrar dos irmãos, dos ministérios, do pastor: pastor, na igreja podia ter isso. Eu amo essas ideias, irmãos. Eu falo: irmão, já bota a mão na cabeça e fala assim: vamos lá, irmão, está consagrado. Começa amanhã, o que você precisa? Qual recurso que você precisa para começar? Se Deus está te despertando, talvez seja o teu chamado. Talvez seja a oportunidade de você abençoar a sua casa, de você abençoar a igreja, e isso é unidade. Amém, irmãos? Isso é unidade, é a diferença que complementa. Eu tenho um irmão que ele me acompanha, e eu já assim comprei muitas brigas por ele, porque ele é do tipo de pessoa que ele não te decepciona, ele te, como que eu posso dizer, ele te surpreende. Porque tem gente que você olha para ela, você acha que ela é boazinha, e no final você vê que ela, não vou falar que não presta, porque para Deus todo mundo presta, mas ela te decepciona, ela faz um monte de coisa que não era fazer, mas você criou muita expectativa. E esse menino, eu costumo dizer para ele, rapaz, você é o cara mais o contrário do mundo, porque todo mundo que olha para você a primeira vez tem a impressão que você é ruim, mas você é bom. Porque ele não faz graça para ninguém, ele não é aquele cara simpático, que chega cumprimentando todo mundo, mas ele é aquele tipo de pessoa que a Bíblia fala assim: fulano, faz isso para mim. Ele fala: não vou fazer não, mas ele já está fazendo. Ele fala que não, a Bíblia fala sobre isso. Quem que obedece? Aquele que o pai pede para fazer e fala que vai fazer e não faz? Ou aquele que fala que não vai fazer e faz? E esse menino, ele é assim. Agora ele já melhorou, já amadureceu bastante, mas ele era desse tipo de pessoa que você pedia ele para fazer alguma coisa: não posso, porque eu não estou, mas isso ele já estava fazendo. E eu aprendi a amar profundamente esse irmão, porque ele me complementa. Ele não faz graça, não tem pastor, não tem ninguém. Ele é curto e grosso. Não, isso aqui não dá, isso aqui pronto e tal. Mas pensa numa pessoa ao mesmo tempo dócil, que eu posso dizer que me complementa, porque me ajuda muito. Às vezes nós preferimos ser iludidos, irmãos. Às vezes nós não gostamos de pessoas sinceras, porque às vezes a verdade dói. Mas na sinceridade, querido, altares são restaurados, se eu entender isso. Existe um encaixe perfeito. Amém? Então, queridos, as diferenças entre os membros de uma família os torna complementares, não superiores nem inferiores. E como restaurar, manter ou construir um altar para Deus em minha família, em tempos de desconstrução? Eu não sei do que você precisa nessa noite. Talvez você precise restaurar o altar na sua família, o altar da unidade, o altar do diálogo, o altar da conversa, do amor, para que Deus venha, para que Deus possa vir e vocês não estarem escondidos. Talvez você precise manter o altar que você construiu, porque tudo que é construído precisa de manutenção, tudo que é conquistado precisa de manutenção. Às vezes nós achamos que o mais difícil é conquistar o carro, é conquistar a casa. Não, querido. O mais difícil vai ser você fazer a manutenção. Não é, Josemar? A manutenção. Então, talvez o seu altar esteja precisando de manutenção. Presença de Deus, conversas, olho no olho, conversas difíceis. Quem é que gosta de conversas difíceis?
Alguém gosta? Quem tem facilidade para conversas difíceis? Alguém tem? Algumas pessoas têm mais que outras. Quem tem vontade de fugir diante de conversas difíceis? Levanta a mão. Você não tem vontade de nada, gente. Nem de fácil, nem de difícil. Conversas difíceis ninguém gosta de ter. Mas elas restauram altares. Quando você olha no olho e fala assim: olha, isso aqui não está legal. Quando você se dispõe a ouvir, quando você se dispõe a falar, fala assim: conversas difíceis são necessárias para que altares sejam restaurados. Isso é na família, isso é na igreja. Elas precisam acontecer, querido. Então, restaurar, manter ou construir um altar. Talvez você seja novo na fé, talvez você esteja visitando a igreja, talvez você esteja começando agora e você precise construir um altar de adoração a Deus. Talvez o jovem está pensando em constituir família, tem a galera que está pensando em casar. E vai fazer da sua casa, da sua família, um altar para Deus, amém? Mas como? Restaurar, manter, construir um altar para a família em um tempo de desconstrução. Nós temos um grande desafio: restaurar altares, manter altares, construir altares em tempos de desconstrução. Em tempos onde a mídia ela vem ferozmente em cima de nós para desconstruir conceitos, desconstruir valores, desconstruir a igreja. Mas nós precisamos ser firmes. Os jovens precisam ser fortes, ser firmados em Deus, ter experiências em Deus. Como restaurar, manter ou construir um altar para Deus em minha família em tempos de desconstrução. Nesse tempo onde os homens querem dizer que tudo é relativo, que não existe verdade, eles trabalham constantemente para desconstruir todos os valores implantados por Deus, pela Bíblia, por Jesus. O Salmo 128, querido, ele nos dá o caminho. Você pode ler comigo? Como restaurar, manter ou construir um altar em tempos de desconstrução. O altar da unidade, o altar da família. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Salmo 128, querido, ele nos dá um caminho para que nós venhamos ou restaurar, ou manter, ou construir um altar para Deus. E ele começa a dizer: como é feliz o homem que teme o Senhor. Eu posso restaurar, manter ou construir um altar para Deus, temendo a Deus. O que é temer a Deus, querido? É não sair dos limites colocados pela palavra de Deus. Fique com a palavra, querido. Fique com os princípios da palavra. Eu me lembro que na minha adolescência, meus primos, eles vinham muitas vezes de carro para cá, meus primos vinham de fora, e eles queriam ficar dando um rolê na rua, dando um rolê, e vinha época de férias, às vezes época de julho e tal. E aí teve um dia que um que estava dirigindo parou em frente a uma festa, e eu falei: você está indo para onde? Ah, vamos ali, não tem nada a ver.
Eu falei assim, ó, você pode me deixar aqui, você pode ir, depois você me pega. Eu volto a pé para casa. Não era festa que tinha princípios de Deus. Meu pai estava ali, querido, me obrigando a não ir para aquela festa. Não. Tinha algum pastor ali falando, ó, não vai. Não. O que tinha no meu coração? Temor a Deus. Era eu com Deus. Adolescente. Mas já havia temor no meu coração, de que aquele ambiente eu não deveria estar. Não era ninguém me obrigando. Se eles quisessem ir, eles poderiam ir. Mas eu tinha temor a Deus no meu coração. Eu estava dizendo, eu não quero isso para mim. Então, querido, temer a Deus é saber andar com liberdade. Eu não fui um adolescente preso, queridos. Eu não fui. Meu pai me deu liberdade. Ele só me avisava. Falou assim, olha, você vai. Mas o que você fizer 8 horas da noite, no máximo outro dia 8 horas da manhã, eu já estou sabendo. Pode ir, mas você sabe que eu estou sabendo. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E sempre tinha alguém para contar para o meu pai. Eu falava, não pode. Deus sempre mostra, querido. Então, jovem, aprenda a lidar com a sua liberdade. Valorize a sua liberdade temendo a Deus. Tema a Deus. Ande nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos de Deus é se movimentar. E andar nos caminhos de Deus para jovem, para adulto, para solteiro, para casado, envolve se movimentar em relação a Deus. Ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a igreja, como eu falei aqui. Irmãos, como é bom este lugar. Eu teria muitos motivos, irmão, se eu parar para te contar, para não estar neste lugar. Quando eu falo neste lugar, não aqui na PIB de Pureza, mas na igreja. Mas eu tenho muito mais motivos para estar. Então caminhe com Deus, querido. Valorize o estar junto, valorize estar com os irmãos. Eu tenho falado para os irmãos em uma época onde as pessoas querem tornar tudo online, querem tornar a igreja online. Só que fica um pouco difícil fazer casamento online, fazer velório online, socorrer os doentes online. Nós não viramos máquinas, querido. A tecnologia, o ser humano quer substituir o homem por máquina, mas Deus não te troca por máquina nenhuma. E a igreja sempre vai ser a igreja. A igreja precisa ser as mãos de Jesus na terra, ser o abraço de Jesus na terra. E como é bom, queridos, estar na igreja. Como é bom servir a Deus, estar em unidade com os irmãos. Já estou encerrando, não vou demorar muito mais. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, querido, é a palavra trabalho. Para que eu restaure, para que eu mantenha, para que eu construa um altar para Deus, isso envolve trabalho. O texto ele tem uma conotação, e comerás o fruto do seu trabalho, no sentido profissional, no sentido de ofício. Mas eu quero até esquecer um pouquinho essa parte, eu quero trazer para você a palavra trabalho. Manter, restaurar, querido, ou construir um altar envolve trabalho. Repete comigo, envolve trabalho. Muitos altares, queridos, estão sendo destruídos nas famílias, porque as pessoas não querem mais ter trabalho. Um dos principais motivos de destruição de altares, destruição da família, nesse tempo, é o culto ao conforto. Culto ao conforto. O que é mais fácil, irmãos? Dar o celular para uma criança, para ela ser criada pelo celular, ou você responder todas as perguntas dela? Você brincar com ela? Mas muitas vezes os altares estão sendo destruídos, porque nós não queremos ter trabalho.
Alguns irmãos sabem, eu tenho 2 filhos. O mais velho tem 13 anos, ele é autista, em um grau bem avançado. O menor tem 5 anos. Pensa numa criança tagarela, irmãos. Eu não sei se você já assistiu o show da Luna, o desenho animado, show da Luna, alguém já viu? A Luna faz um monte de perguntas toda hora e tal. E eu tenho 2 realidades muito diferentes. Um que a tendência é viver no mundo dele, e eu tenho que trazer ele toda hora para o nosso mundo. E o outro que tem hora que eu tenho que tirar ele um pouquinho do mundo. Falo, meu filho, por favor, para só um pouquinho. Para de falar só um pouquinho. Mas é trabalho, irmãos. Era muito mais fácil eu dar um celular para ele, mas eu não dou. É brigado. Ele me pergunta, papai, quando que eu vou ter meu celular? Eu falei, com 18 anos. Porque se eu falar que é com 12, com 13, ele vai querer pular a idade. Eu conheço ele vai querer fazer aniversário de mês a mês. Eu já conheço muito bem as estratégias dele. Então o que eu quero te dizer, querido, é que dá trabalho. Mas muitas vezes essa geração não quer ter trabalho. Jovem, você quer ser usado por Deus? Quer realmente impactar as nações, como muitas vezes nós falamos nas conferências de jovem? Vai te dar trabalho. Jovem quer casar? Trabalho, responsabilidade. Queremos altares restaurados. Nós queremos comer do fruto, mas é comer do fruto do seu trabalho. A obra de Deus envolve trabalho, família envolve trabalho, a manutenção do altar, a manutenção do casamento envolve trabalho. Tanto no quesito profissional de esforço, quanto tudo aquilo que está em volta. E o Salmo 128, querido, ele não é uma fórmula mágica para você ler e falar assim, poxa, então aqui estão resolvidos todos os meus problemas no Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado um homem que teme o Senhor. Uou! Não é assim, querido. Isso envolve trabalho, dedicação. E eu não vou ler para não prolongar mais. Mas Mateus 7, do 24 ao 28, a Bíblia conta a história sobre um homem prudente e um homem insensato. O homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha. E contra ela sopram os ventos. Vêm as chuvas fortes, vêm as tempestades. Mas ela permanece. Fala assim, ela permanece. Mas um homem insensato, ele constrói a sua casa na areia. E da mesma forma, os ventos sopram. As chuvas vêm. As tempestades vêm. Mas a casa que está fundamentada na areia, ela cai. Então o convite, querido, de Jesus nessa noite, é para que você cave profundo, até encontrar a rocha. E construa a sua casa na rocha. No fundamento da palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos em busca de coisas extraordinárias. Mas o extraordinário, querido, ele mora na sua rotina. Se você consegue vir à igreja
todo domingo. Talvez você não consiga vir por trabalho, por estudo durante a semana, mas se todo domingo você está dando o seu melhor e você consegue estar aqui na casa do Pai, adorando Ele com fidelidade, isso é sobrenatural, querido. Você está mantendo o seu altar, você está restaurando o seu altar, você está construindo o seu altar. Os ventos vão soprar, as chuvas vão vir, mas o Mestre te convida, querido, a construir a sua casa nele e na sua palavra, na palavra de Deus. Quero que você fique de pé nessa hora. Eu não sei, querido, em que fase você está. Eu não sei se você está começando a construir o seu altar. Talvez você não conhecia Deus. Talvez você vem de uma família que não conhece a Deus, a Bíblia, e você esteja construindo o seu altar. Receba o amor de Deus, querido, o apoio, a presença de Deus, do Espírito Santo. Talvez você esteja precisando restaurar o seu altar. Talvez o seu altar tenha sido quebrado por intrigas, por brigas, por divisões na sua casa. Talvez você seja um jovem que seja fruto de um lar dividido. E talvez você não tenha expectativas, tenha chegado aqui sem expectativas. A sua história, querido, ela pode ser diferente. Construa a sua casa junto à rocha, em cima da rocha, porque a sua história vai ser diferente. A sua história pode ser diferente, ó Deus, querido, das histórias que você viveu. Talvez você seja um servo fiel, uma serva fiel, que tem feito de tudo para manter o seu altar, mas talvez você está cansado. Talvez você esteja se sentindo sem forças. Eu quero trazer uma palavra de consolo ao teu coração, querido. Vai valer a pena, tem valido a pena o seu esforço. O Senhor é aquele que restaura as forças, aquele que está cansado, que revigora aqueles que já não têm nenhum vigor. Mas mantenha o altar, querido, de adoração a Deus. Mantenha um altar de adoração. Sabe quando você está chorando durante a semana? Adore a Deus, querido. Sabe quando vem pensamentos ruins, tristeza, angústia, decepções? Levante um altar de adoração nessa hora, querido. Existem momentos durante a nossa semana que nós não temos essa música maravilhosa, que nós não temos esse ambiente repleto de pessoas maravilhosas, mas só tem a nossa dor, só tem o nosso medo, só tem a nossa tristeza, a nossa decepção. Talvez você pense assim, mas sobre a sua vida existe uma promessa, que é que o Espírito Santo, o Consolador, estará com você. Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido, quando você não sentir mais, quando você sentir as suas forças indo embora, adore a Deus. Declare: Senhor, Tu és bom. Jesus, eu te adoro. Quando você já não se sentir vigor, quando você não sentir mais força, adore a Deus. Quando a notícia for contrária, quando o diagnóstico for contrário, adore a Deus. Restaure o altar no seu coração, na sua casa, na sua família. Se há o pecado, querido, que tem destruído o teu altar, confessa ao Senhor. Luta contra. Chame pela presença de Deus. Se são as tribulações, querido,
Ah, querido. Eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que tu és o meu coração, o amor que faz mudar. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Tu és digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ai, eu sou teu. Ai, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Nessa noite, querido, eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu quero que você, não eu, mas o Espírito Santo, quer que você examine o teu altar nessa noite. Examine o altar da unidade nessa noite. Você, Pai, você tem trabalhado pela unidade da sua casa. Você tem dado espaço ao diálogo, à conversa. Você tem parado para pedir perdão. Você homem, você pai, você tem cedido, você tem voltado atrás, porque às vezes nós precisamos fazer isso. Você esposa, como está o altar da unidade na sua casa? Você tem trabalhado para isso. Você jovem, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você tem trabalhado pela unidade. Às vezes você pode até discordar, mas como servo de Deus você obedece. Talvez nessa noite você precise perdoar alguém. Talvez alguém tenha ferido o teu coração, querido, com atitudes, com palavras. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com o seu coração entristecido, amargurado. Restaure o altar da comunhão, querido. Declare agora diante de Deus perdão para a pessoa que te ofendeu, para a pessoa que falou mal de você, para a pessoa que te decepcionou. Fala com Deus agora. Deus, eu perdoo o fulano. Pode estar doendo, querido, mas essa noite Deus me trouxe aqui para falar sobre a restauração do altar da comunhão. Libere perdão.
seja para quem for. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque eu sei que não é fácil. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Está doendo, Deus. Está difícil, Deus. É muita dor, é muita tristeza, é muita decepção, mas Ele está falando, eu sei. Eu te ajudo. Eu te consolo. Eu derramo óleo sobre o teu altar. Talvez, querido, seja o tempo de Deus te mudar, de Deus te moldar. Talvez até aqui você foi muito durão, muito durona. Mas talvez hoje seja o dia de você se colocar na mão de Deus e falar, Deus me molda. Às vezes nós somos tão ácidos, tão ásperos. Só o Espírito Santo, querido, pode transformar nossas ações, nossas reações, para que o altar da unidade seja restaurado na nossa casa, na nossa família e na igreja. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor para que o altar da comunhão, Deus, seja restaurado no nosso coração. Nos ensina, Deus, a ser como o Senhor, um Deus que é uma comunhão perfeita de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, que nós sejamos assim, Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias. Aqueles que são casados, ó Deus, com as suas esposas, com os esposos, com os seus filhos. Os que são solteiros, ó Deus, que eles sejam, Deus, pacificadores, agentes de paz. Ó Deus, que na igreja, Deus, o altar da comunhão seja restaurado. Se algum irmão, ó Deus, se entristeceu com o outro por alguma coisa que o outro falou, fez ou deixou de fazer, quebra nessa noite, ó Deus, todo mal-estar e restaura o altar da comunhão, para que juntamente com o Senhor nós sejamos um, andemos em unidade, para que o mundo creia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa igreja, onde o Espírito Santo flui livremente. Obrigado, Deus. E eu quero declarar que a unidade das famílias dessa igreja, que a unidade dos irmãos da igreja, vão trazer fé ao coração dos perdidos, e que ela vai continuar avançando, e que ela vai continuar crescendo. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra e pela Tua presença. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, querido.